Ó, é linda a história desse casal. Quem não assistiu nos Destinos Curados, pode assistir. Mas eu compartilhei outro dia com eles, assim, rapidamente, sobre fé, né? Uma parte da história de vocês. Você foi faxineira, ele dirigiu o caminhão, e tem uma história de vocês que um dia vocês foram fazer uma entrega num determinado condomínio, e você olhou e disse, um dia vai ser meu. Foi isso que aconteceu. Para quem não conhece a história de vocês, resumidamente, como era a história de vocês? Como é que vocês chegaram à igreja? Quem quer começar a falar? Deixa eu só resumir que o detalhe do caminhão, eu estava com a CNH vencida, caçada, e o caminhão com 70 mil de multa. E esse caminhão eu quitei todas as multas e doei para a igreja. Olha aí, esse caminhão, hoje um dos caminhões, uns veículos que a igreja usa, transportando as coisas, jornais, essas coisas, foi doação dele, oferta dele. Então, vamos lá. Então, assim, pode segurar aqui? Então, assim, resumindo, um dia ela falou realmente que a gente ia ter um apartamento lá, e eu chamei ela de doida, e aí você quer despertar a ira de uma mulher, é chamar ela de doida. Mas resumindo, a gente conquistou esse apartamento, no maior empreendimento lá de Guarulhos. Depois desse vieram mais alguns, mas foi semeando na obra. Um dia me perguntaram isso aí, né? Qual que era o melhor investimento, CDI, essas coisas, né? Que eu nunca gostei muito. Falei, o melhor investimento é na obra. E é o que a gente tem feito desde sempre. Para tudo a gente pensa sempre na obra. A gente tira da gente para dar para a obra. E eu vou testemunhar uma coisa aqui que a gente nem testemunhou esse fim de ano, que nós demos um passo muito grande na última palavra dos Girés. Os provedores. Dos provedores, dos 12 governantes. E a gente deu um passo muito grande lá na Taquari. Muito além daquilo que a gente podia. Foi um divisor de águas. E a gente teve uma operação na transportadora muito grande no final de ano. Então, só fazer uma observação. O caminhoneiro é dono de transportadora. Aí eu não consegui ficar doido com o transporte, aí eu montei um restaurante agora. Que, por sinal, eu estive no restaurante dele e pude... Quem estiver por Guarulhos será bem-vindo. E a gente deu um passo muito além, bispo, do que a gente podia nesse fim de ano, agora em dezembro. Para resumir, nós fizemos umas contas do que a gente tinha semeado na obra. Por Deus, nós fizemos as contas no escritório. E o valor que a gente conseguiu guardar no mês de dezembro, que acabou resultando em janeiro, foi o mesmo valor que a gente doou. Meu Deus. Sem, assim, absurdo. Eles têm experiências muito fortes, né, com esse tipo de atitudes, passos de fé. Como eu disse, era uma faxineira, ele caminhoneiro com a situação nesse estado, enrolado, e começou a palavra a entrar, as palavras vêm, vai penetrando, começa a dar os passos de fé, e começa a ver os resultados acontecendo. O Eduardo também, não é só esse testemunho dele, na pandemia, o Eduardo deu um passo de fé ousado. Quando a igreja fechou, e a igreja não podia estar com as portas abertas, o Eduardo foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que entrou em contato com a igreja para perguntar quanto era o aluguel da igreja, com o IPTU da igreja, porque ele queria fazer a oferta. E naquele momento já foi um passo ousado de fé, num momento como aquele, porque a instabilidade era geral, não só para a igreja, era para o país todo, para você como empresário que também não podia trabalhar. E você fez, né, deu um passo ousado de fé, que foi um valor alto, que São Paulo é alto, altíssimo, mas naquele ano também foi um ano que você mais cresceu. Foi um ano que você teve uma experiência explosiva com Deus, né? 2020 a gente fez essa oferta quando fechou, e logo em julho, né, a gente fechou um contrato assim espetacular. E foi muito engraçado porque Deus falou com ela, né, e falou comigo separadamente. Foi muito engraçado. Foi uma experiência muito bacana que a gente, assim,
O mais importante disso não foi nem a oferta, né? Foi da maneira que Deus falou com a gente, né? Falou com ela, depois falou comigo, e ela falou, a gente precisa fazer alguma coisa que a igreja não pode ficar fechada, né? Aí eu falei assim, como é que eu vou falar para ela que Deus falou para eu pagar todo o aluguel? Eu falei, Deus, se é para fazer, a gente não vai colher 50% ou 70% da bênção, nós vamos querer ela 100%. E a gente foi e deu esse passo, e no outro ano a gente fez de novo, mais ainda. Mais do que 2020. Aí a gente fez o aluguel de Guarulhos, Taquari, Osasco e Santo André, graças a Deus. E a gente se sente muito honrado, viu, bispo, por... Eu estava orando ali agora e agradecendo essa porta aberta, esse espírito, através da bispa que a gente convive. É impressionante. É impressionante. Não tem ministério igual esse, não tem palavra igual essa. Eu sempre estou te mandando mensagem, né? É um exemplo de pai, de marido, de provedor. A gente é muito grato pelo ministério que salvou a gente. E eu bato no peito mesmo e falo que eu sou desse ministério e não tem outro igual, não. Amém. E tem muita igreja aí, né? Mas a gente sabe que aqui é diferente. Maravilhoso. E Deus nos escolheu para estar aqui, para poder transbordar cada vez mais. Só frisando para alimentar a esperança. Viane, você foi uma faxineira. Fui sem teto, né? Chega pertinho. Eu fui sem teto, né? Sem teto. Eu chegou com 12 anos, eu não tinha onde morar. Eu precisei ficar em 6 casas de amigos, que muitas vezes me ajudou, porque realmente eu não tinha. E eu já cheguei a ficar, até coisas que eu não falo no destino, eu falo para ele, destino é tão pouco do que a gente viveu, porque eu cheguei a ficar com 15 anos sentada numa mala, meia-noite, não sabia para onde eu ia, porque eu não tinha onde dormir. Meus pais não tinham condições de me dar uma base familiar. E hoje eu tenho base para cuidar da minha família. Eu tenho base, estrutura espiritual que eu ganho da igreja. E que a gente sempre fala, né? Muitas vezes fala dinheiro, mas Deus não faz só o dinheiro. Deus transbordou na minha vida. Minha filha é um milagre, que eu, 11 anos casada, não podia engravidar. A bispa orou na minha barriga durante 3 anos, para a Mariana vir. Sabíamos que quando a Mariana ia vir, ela era com um propósito. Sabemos que ela tem um propósito. E foi assim uma abertura de Deus na nossa vida muito grande, um portal através dela. Então a gente sabe uma joia que a gente tem, como a gente vai ter que cuidar, que vai requerer muito de nós. E para quem não tinha onde morar, eu fui ter uma casa alugada para mim mesmo, para poder dormir. Praticamente quando a gente casou, com 25 anos, que era 2 cômodos no final de uma casa, que era 2 casas na frente. Eu cheguei a ter 5 apartamentos. Eu vendi 2, temos 2, temos uma empresa, vamos falar financeiro, né? Desde 2012 que Deus vem prosperando, vem ajudando, abrimos a Select. Select é o restaurante. E assim, e depois que a gente fez esse ato de dezembro, foi uma coisa assim transbordante, a Select não vende menos do que nunca, sabe? Cada vez mais a gente fala, é Deus hoje que era para estar parado, está transbordando. Então assim, uma coisa que a gente estava conversando, existe um coração puro, não é só você ter o dinheiro e fazer para a obra, não esperar que Deus faça por você, porque Ele já te deu para fazer. Isso. Se Ele vier transbordar muito mais, é bondade dEle, misericórdia, porque assim, o que eu tenho eu vivo para mim, eu vivo para o reino, e eu sei que tem muito mais a fazer, ainda mais com o encerramento de ontem, para quem pegou, eu ainda falei para ele, sair desmontada, porque você sabe quando Deus fala com você, e não é só financeiro, é muita coisa para você aprender que Deus quer mais de você. Isso. Então, assim, não adianta ter financeiro sem propósito, não adianta ter vida sem propósito, porque você vai passar aqui à toa. E eu conheci pessoas que passou à toa, que você fala assim, nossa, teve uma vida para quê? Minha mãe foi uma delas, viveu, morreu para nada. Foi uma pessoa extremamente infeliz, tenho pessoas da minha família infeliz, e o que me completa é o reino. Então, você vê o que Deus fez por mim, o que Jesus fez por mim, pela minha família, eu me emociono porque assim, eu não era nada, entendeu? E Deus fez muito e faz, assim, o cuidado, a misericórdia, o livramento. Eu ainda falei para ele hoje, eu falei, olha, eu não sei porque a gente está indo para Rio Preto, mas eu creio que tem um propósito nisso, porque a gente decidiu ir do nada, assim, vamos.
E você sabe que nada é por acaso, Não. sabe? Deus tem um propósito em tudo. Tivemos uma viagem feliz, praticamente chegamos no hotel agora à noite, ele falou, a gente precisa ir na igreja. Eu falei, mas não vai pegar o culto inteiro, mas vamos na igreja. Então, assim, Deus transborda na nossa vida. E você tem que ter um coração puro para receber, para poder ouvir a palavra dele, para saber que ele está falando com você que nem do aluguel. Ele falou comigo na madrugada, ainda falei, vou esperar a bispa confirmar no dia seguinte. Não precisou, Deus falou com ele na mesma madrugada, ele teve que parar 3 horas da manhã, que ele não conseguia mais dormir, e um não sabia o que falar com o outro, porque o valor era alto, e era a única coisa que a gente tinha guardado em pleno 2020. Então eu pensei, bom, se Deus está mandando fazer, a gente vai fazer, ele vai suprir, e é o que ele sempre faz. Você percebe nas palavras dele. Primeiro ponto. Os improváveis. Sim. Olha que coisa linda. São os improváveis. É aquele tipo de história que se a gente escutar e não conhecer, falar assim, não, você está com conversa fiada. É mentira. Mas é real, é verdadeiro, é para quem quiser ver, conhecer, se aproximar, conhecer de perto. E o mais lindo é essa pureza de vocês. É isso. Esse é o ponto. Vocês entenderam tudo? É manter esse coração puro. Essa humildade, essa generosidade, entender o propósito. É por isso que vocês estão indo tão longe e é só o começo. Mas tem gente que confunde, bispo. Eu sei. E assim, você está no mundo, o mundo quer te confundir. Então, assim, muitas vezes você tem que se jogar mesmo na palavra, porque você fala, para que isso? E não é para você. Você usufrui, mas não é para você. Senão ele dá para qualquer um. Sim. E é o que eu falo, não é só financeiro, você aprende muito. Coisas que nem hoje eu faço minha filha orar, ela tem que ler a Bíblia, a gente lê com ela. Então, assim, é um dia a dia construindo, e mesmo assim você tem a luta diária, sabe? Lindo. É muito difícil o mundo, que nem teve carnaval, você tem que tirar a filha da escola por causa do carnaval, nem todo mundo tem a mesma coisa. Halloween você tem que tirar, dia de, aquele negócio que você faz, festa junina, você tem que tirar, você tem que explicar. E ela fala, não, mãe, mas eu quero ir, você tem que falar, não pode. Então, assim, tudo é mais difícil, mas tem glória. Tem glória. E se a gente se preocupa agora... Maravilhoso. Obrigado por compartilhar. Peguei vocês de surpresa, né? Peguei de surpresa, mas é oportunidade para quem não conhece vocês, né? Conhecer a história, inspirar, motivar, porque está aqui, um casal que saiu lá de baixo, um casal que tem uma história. A história deles está aí nos destinos, como ela disse, é só uma parte da história, mas uma história de sucesso, Deus honrando, Deus levantando os pequenos, Deus levantando os improváveis e fazendo deles grandes provedores, grandes cooperadores para o avanço do reino, o crescimento do reino. Que assim seja cada vez. Amém? Né? Para Jesus, gente.